Olá, boa tarde. Mudamos aqui o back. Ei, Ariana. Estamos com alguns probleminhas aqui de internet. Até parece que a gente está em Belém, né? Então, eu não sei se a Virginia está aí, mas acredito que agora já vamos passar para a sessão de perguntas e respostas, é isso? Muito bem, então eu vou ter que catar aqui alguns dos comentários. Ariana, Boa tarde. Oi? quanto tempo a gente vai ter? Oi? Quanto tempo a gente vai ter, visto que já ultrapassou? Poucos minutos. Então, aqui está dizendo boa tarde a todos. O Uriel falou boa tarde, né? Então, vamos colocar aqui todos os comentários, né? E aí tem uma pergunta do Uriel: existem dados com relação às diferentes regiões do país? Quais as outras formas de coleta de dados sobre hipertensão na população negra, além do inquérito telefônico? Eu não sei, é para a professora Priscila? Professora, essa pergunta. Tem mais alguém na live, além da professora Piperata e da Priscila? Desculpa, gente, é que realmente eu estava... eu entrei... Eu acho que essa pergunta foi para a primeira palestrante, Ariana. Foi ela que falou sobre hipertensão, os dados epidemiológicos. Pois é porque ela não aparece aqui. Olá, professora Piperata, boa tarde. Boa tarde. Parece que ela saiu. Para a Brenda, né? Então, vamos... depois a gente envia essas perguntas aí para a Brenda, né? Também teria uma pergunta ainda para a Brenda. Aqui, um comentário. Então, eu coloquei assim, grandes palestras. A professor Bárbara Piperato, eu sou fã. Eu comentei, tá? Eu estava no... eu estava na parte da plateia e eu entrei no back, assim, né? Porque estamos com problemas. E eu tenho uma pergunta, só que essa pergunta já foi respondida por você no seu slide, né? Eu coloquei assim: parabéns pelo maravilhoso projeto sobre o microbioma humano, um estudo muito necessário na área interdisciplinar. Desse modo, quais as principais hipóteses levantadas durante a aplicação na pesquisa? Mas ali já me falou que você já fez essa exposição, né? Mas se você quiser responder assim algum específico que você goste mais, pelo menos a principal hipótese levantada, se você já tem um dado preliminar que você possa afirmar, ou então pode responder a minha próxima pergunta, que é um pouco parecida. Aqui que é justamente sobre dados preliminares, né? Vocês possuem dados preliminares sobre a qualidade da água nos primeiros meses de trabalho de campo? Caso sim, quais as diferenças da água utilizada nos diferentes grupos sociais? Okay. Parece que temos um problema com som, mas espero que vocês podem me ouvir. Então, da primeira pergunta, realmente, porque esta pesquisa foi desenhada por uma antropóloga, e pessoas em saúde pública. As duas hipóteses principais do projeto são, do lado antropológico, eu tenho muito interesse em entender modelos culturais, porque estes modelos culturais que nós temos de alimentação, de rotina cotidiana, por exemplo, eles influem nosso dia cotidiano, que vai impactar a microbioma. Mas que eu quero entender é como estes modelos culturais, que todo mundo em Belém, mais ou menos, vai compartilhar, porque todo mundo são brasileiro, mora no norte, tem uma cultura que é o mesmo, mais ou menos, baixa, alta renda, qualquer pessoa, eles têm esse entendimento da vida
similar. Mas quando estes modelos acontecem em meio ambientes diferentes, tem um impacto diferente na saúde, e eu acho que isso é sim. Mas para saber isso, nós precisamos de comparar, por exemplo, dois grupos que têm a cultura parecida, no caso do Belém, alta e baixa renda, que tem uma cultura parecida, as pessoas comem coisas mais ou menos o mesmo, têm as mesmas ideias sobre o desenvolvimento do neném. Não é que nós estamos comparando um grupo de rural de África com um grupo bem urbano de Itália ou qualquer outra comparação. Este é o mesmo meio ambiente. Então, eu quero, como antropóloga, entender como é que estes modelos, quando eles são realizados em meio ambientes diferentes, o impacto que eles têm na saúde. Porque muitas vezes, em saúde pública e outras áreas de pesquisa, quando uma pessoa tem a saúde mal, por exemplo, hipertensão, por exemplo, ou diabetes, ou o neném está sofrendo muitas infecções, eles falam que é falta da mãe, ela falta educação, ela falta isso, é a pobreza, eles sempre falam dessas mesmas coisas. Mas eu acho que tem uma parte que é cultural, que não é por culpa da cultura, é por culpa de que nós queremos as mesmas coisas, mas para realizar isso em uma situação de pobreza, pode pôr a criança em risco que não vai acontecer num meio ambiente de riqueza, sabe? Então, não é culpa de mãe. Ela está fazendo tudo que é certinho. Isso que o meio ambiente não permite a criança de realizar os desejos da mãe, porque as condições não são o mesmo do rico. Então, ela está tentando de fazer a mesma coisa que a rica está fazendo, mas fazendo a mesma coisa neste meio ambiente, ela não vai alcançar este fim que ela está desejando. Então, isso é a resposta desta parte da hipótese. Da parte do Dr. Lee, que é de saúde pública de meio ambiente, ela tem mais esta pergunta principal, esta hipótese principal, que exposto de patógenos vai modificar a formação da microbioma. Então, nós vamos testar isso com esses dados longitudinal. Mas meio parte, é claro, como antropóloga, é mais complicado, porque eu quero saber da cultura, do meio ambiente, de tudo. Então, essa perspectiva mais grande é da antropologia. A segunda pergunta era, como era, que era a segunda? A diferença da água. Nós coletamos água em todas as etapas. Então, desde o começo do estudo, nós estamos coletando uma amostra de água na casa. Então, em cada rodada de medição, e nós temos 6, estamos coletando água. E agora é água de beber e água que usa para o neném tomar banho, caso que é diferente da água do beber. E tem também esta etnografia na casa que está explorando, pesquisando, sabe, as usos diferentes de água na casa durante a pandemia. Nós temos um questionário grande sobre como mudou, por exemplo, usos de água e insegurança hídrica durante a pandemia, porque, claro, as notícias eram lava a mão, lava mal, lava a superfície, lava a mão, usa isso. Então, pessoas que não têm acesso de água todo o tempo, água que eles confiam que é boa, eles vão ter problemas com isso. Então, nós temos esses dados. É um montão de dados. Precisamos de pessoas de ajudar, analisar e publicar. Excelente. Então, a próxima pergunta é um elogio, uma excelente apresentação, professora Bárbara. Do Uriel Lopes, gostaria de saber se o nível de exposição ao estresse mental também pode influenciar na formação da microbiota intestinal dos bebês. Sem dúvida, sem dúvida. E isso olha, este estudo é grande, então, engenheiro não tem acesso de qualquer quantidade de dinheiro que eu quero. Então, nós não estamos coletando, por exemplo, sangue do neném. Porque isso é complicado de tirar sangue do neném, mesmo que é só um pontinho no dedo, sabe? Assusta algumas pessoas e nós não queremos de começar com isso. Então, não estamos coletando isso, mas para estudar estresse no neném, precisamos sangue. Então, mais uma pessoa que tiver interesse nisso,
pode, por exemplo, voltar a estas casas e medir a neném quando é um pouco mais velho, quando fica aos 2 anos, quando não é novinho. E tentar de medir isso sabendo que a situação de casas é diferente, que alguns moram em casas que têm mais estresse, que têm mais problemas, e outras que moram em casas que são mais tranquilos. Então, uma pessoa pode fazer isso, mas nós não estamos coletando dados de sangue, amostras de sangue para testar esta hipótese. Muito bem. Agora é uma pergunta para a Priscila. Olá, Priscila. É possível observar também diferenças na participação dos pais de baixa e alta renda com relação ao acompanhamento dos pré-natais? Parabéns pela apresentação. Sim, teve uma diferença mínima, na verdade, porque os pais, no geral, estavam trabalhando. As mães, como pelo fato de estarem grávidas, acabavam, quem trabalhava ficava em casa, né? Quem não trabalhava ficava em casa também, mas os pais acabavam saindo. Inclusive, teve uma que eu mostrei no slide, que falou que teve pânico. O marido precisou, para não perder completamente a renda, precisou ficar 15 dias no trabalho e 15 dias de folga. Então, tinha momentos que ela ia para o pré-natal e ele não estava, né? Outra coisa, não tinha como acompanhar, porque assim, quem já viu a caderneta da gestante, lá atrás tem o acompanhamento do acompanhante, né? Do pai, do neném. E aí, muitas delas não tinha a caderneta da grávida, porque, segundo o professor Hilton, não foi impresso, né, no ano passado. E também as que tinham essa caderneta, elas não tinha nada escrito em relação ao pai do neném, ou o seu companheiro, né? Então, houve uma deficiência realmente no acompanhamento do cônjuge e também em relação à saúde geral da família. Obrigada. Eu coloquei nota 10 na língua portuguesa, professora Piperata. Esse sotaque que eu tenho. Maravilhoso, mas é lindo, sotaque lindo. Não é, mas tudo bem, obrigada. Priscila Lindo Cabelo, né? Então, nós já estamos bastante ultrapassadas, né? Do tempo. Gostaria de agradecer e abrir para as considerações finais, professora Piperata, depois Priscila, um minutinho. Considerações finais. Desculpa. Considerações finais, professora Piperata, depois Priscila. Olha, a única coisa que eu quero falar é que eu espero, com este estudo em Belém, os outros estudos de professor Hilton, de Pedro, sabe, que nós podemos aumentar a antropologia biológica, especialmente com humanos vivos, e aplicar teoria, aplicar metodologia que a antropologia tem para entender variação em saúde e estes problemas como é? Meu pai. De inequidade, não? Inigualdade, que sofrem muitas pessoas no mundo. Nós temos metodologias, nós temos teorias para aplicar, para entender melhor, para não continuar de repetir que é por causa de pobreza. Já sabemos. Então, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer para aumentar este conhecimento e resolver o problema, melhorar a situação dessas mães, melhorar a situação dessas crianças, porque tem muita pesquisa mostrando a mesma coisa. Pobreza é má para a saúde. Então, nós precisamos de encontrar o que as mães estão fazendo bom, ajudar elas a continuar de fazer essas coisas e ajudar elas com as coisas que elas precisam para
viver como elas sabem e querem viver. E para de falar, é falta de educação, é falta disso, é por causa de falta de recursos básicos. Muito bem. Nós sabemos, mas para poder afirmar, a gente tem que provar, né? Sim. Priscila? Tem esses detalhes do provar, que demora. Um pouquinho de tempo para nós temos que encerrar, Priscila. Muito obrigada, gente, por ter assistido às nossas palestras. Obrigada, Ariana, Lígia e Rose, por ter convidado, tá? É muito importante isso na Amazônia, principalmente. Acho que nós, como amazônidas, é um passo muito importante. E na bioantropologia ainda, é algo novo e firme, sabe? Eu estou vendo só o futuro, assim, evoluindo. Muito obrigada, doutora Bárbara, pela oportunidade também de fazer pesquisa junto à equipe Microbioma. E aqui, muito agradecimento, gente, muito agradecimento, porque a ciência ela precisa avançar, tá? Todo mundo precisa fazer ciência, precisa entrar para entender o que realmente acontece com os seres humanos, com o ambiente, tudo o que nos cerca, o que nos influencia e como a gente influencia também esse ambiente, tá? Beijo. Obrigada. Abraços, beijinhos. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Tchau.